Oi, Pablo, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui um vídeo para você, um vídeo rápido passando para você os recursos aqui da parte da retaguarda, que é onde eu acho que você vai ter bastante uso, tá? Para você ver os controles que tem o sistema. Então, essa aqui é a tela principal dele, tá? Onde a gente entra no sistema. E aqui a gente tem a parte de cadastro, onde tem a parte de fornecedores, clientes, produtos, combos, ingredientes, funcionários, transportadoras, enfim, os cadastros aqui. Aqui você tem uns atalhos, né? Os botões de atalhos, onde você vai cadastro de produto, cadastro de cliente, fornecedores, nota fiscal de entrada, onde aqui você consegue puxar o XML, né? Clicando na aba aqui do XML, você vai puxar os XML da sua de compra para entrar no sistema, e aí o sistema vai fazer toda a parte de precificação, né? Incluindo os encargos de PI, ST, frete que tenha no sistema, no produto, na compra que você fez, calculando o teu custo cheio, tá? Com todos os encargos tributários. E fazendo a parte de manutenção de estoque e linkando também com o financeiro contas a pagar, tá? Gerando contas a pagar, que é nessa parte aqui, onde ele vai te gerar o contas a pagar. E depois tem um local onde você trata o contas a pagar, tá? Esse aqui é um módulo bem completo, bem interessante. Aí nós temos a parte de orçamento aqui, onde você pode fazer um orçamento para um cliente, ou e desse orçamento derivar e gerar a nota fiscal, tá? Aqui no orçamento do orçamento, você pode fazer descontos, né, no item que você estiver vendendo, você vai formatar as quantidades, e ele já vem lá do cadastro com todas as informações cadastradas, ok? Aí você tem vários recursos, né? Como, por exemplo, aqui, ó, nessa parte, você pode imprimir e enviar por e-mail para o cliente, tá? Quando você assina, você vai conseguir visualizar o dump. Um outro recurso interessante que tem aqui é a parte da nota fiscal NFCUP aqui, que, na verdade, quando você emite um cupom fiscal, você consegue, do cupom fiscal, gerar uma nota fiscal grande, caso o cliente queira, né? É, Nessa parte do processamento, você tem a parte onde você processa o financeiro dessa venda, tá? Onde você coloca, vai estar gerando teu contas a receber, tá? Então, isso aqui é a parte onde você monta o teu pedido de venda, né? E ele podendo daqui gerar a nota fiscal eletrônica, tá? Aí nós temos a parte de estoque, onde você vai fazer acerto de estoque, que é bem interessante. Você pode fazer os acertos manualmente, você pode ir montando os itens que você quer fazer os ajustes, tá? Vou limpar um filtro aqui, você pode criar um filtro por uma família específica, você define essas famílias no seu cadastro, tá? E aí você pode, tipo, indicar isso aqui, por exemplo, que eu vou fazer uma entrada de 10, né? Acerto, estoque, tá? Perdão, entre. E num outro item eu vou fazer uma saída de 5, por exemplo. Isso aqui o estoque também, tá? Então, esses itens que eu já tenho aqui parametrizado, quando eu aplicar, ele vai fazer a entrada de 10 nesse e a saída de 5 nesse, tá? Então, aqui é um local também onde você faz ajustes de estoque, que já não são automáticos, que vieram lá da parte da entrada, né? Quando você puxa a compra, que lá ele faz a entrada automática, tá? Você tem aqui também no estoque ainda o controle de validades. Você pode estar criando validades por lote de compra, e aqui você consegue ver os lotes que estão próximos de vencimento. Você pode fazer um gerenciamento das suas validades. Aqui a gente tem a parte das consultas, onde eu consulto as movimentações, né, entradas de um determinado produto, saídas, movimentações, cancelamentos. Tem vários filtros aqui que eu consigo ver. Na parte de consultas, eu consigo tirar um relatório de contagem, que eu posso fazer por família específica, por departamento, itens de um determinado fornecedor, tá? Eu posso verificar o estoque crítico também, por família, departamento, fornecedor. Estoque crítico é aquele produto que já avançou o estoque mínimo ou pode vir a estar negativo no seu estoque. Inventário, onde eu vejo o meu inventário na parte de custo e de venda, tá? Eu consigo ver todos os meus itens que eu tenho, posso ver detalhado por item ou resumido por família, eu vou ver tudo que eu tenho dentro do meu cadastro.
Entradas e saídas, eu vejo em determinado período os movimentos que eu tive de entradas e saídas dos produtos. Tá? Na parte financeira, aqui então tem o contas a receber, que aqui no contas a receber são as contas que eu gero lá daquela parte de vendas ou do meu PDV, vai caindo tudo aqui eu gerencio, tenho filtros por determinado cliente, por forma de pagamento, né, por bandeira específica, por vencimento, tá? E aqui ele vai me dando o total, né? Eu posso lá, por exemplo, gerar aqui, ó, um período 3/1 2024 a 3/1 2024, que são essas continhas que eu tenho aqui. Vou filtrar e ela me mostra só os que tem para vencer 3/1 2024 a R$ 65,70. Eu consigo pegar esse período também do que eu tenho a receber. Tá? Consigo fazer consultas também aqui, né? As consultas que eu tenho a receber em um período de um cliente ou de uma forma de pagamento específica e a mesma coisa no recebidas. Tá? Eu tenho também aqui como associar ao conta corrente. Ó, tenho aqui conta corrente, onde no conta corrente eu cadastro as minhas contas dos meus bancos e ali eu consigo fazer um gerenciamento do meu extrato daquela conta. Então, se eu recebi uma conta aqui e ela caiu num determinado banco, eu posso estar referenciando, tipo aqui, essa conta. O valor dela aqui é 12,90, tá? Eu vou fazer o recebimento dela. Vou clicar no receber. Posso receber isso em bloco também. Estou recebendo só uma, mas posso receber, tipo, várias contas de uma vez só. Jogo aqui os valores, se eu tiver recebido alguns juros, alguma mora, tá? Indico qual é o banco. Vou falar que vai ser no banco Sicredi, tá? A origem é o recebimentos, perdão, rendimentos não. Vendas cartão de crédito, por exemplo, tá? Posso colocar aqui uma teste de lançamento. Coloco uma observação que ela vai me figurar lá no meu histórico e confirmo, tá? Ele me fala aqui com uma divergência devido à data atual, que essa aqui é de 2024, tá? E eu falo que sim, assim eu estou aceitando e é isso mesmo que eu quero. Aí eu indo lá no conta corrente, indo no Sicredi, ó, eu tenho automaticamente aqui a entrada do 12,90, tá vendo? Eu fiz hoje, tá? No dia 9/7, teste de lançamento, foi exatamente o que eu fiz. 12,9 entrou, tá? Então, meu saldo hoje aqui é 2.760,77, tá? Então, aí, com isso, eu consigo estar fazendo um paralelo com o meu banco, para ver se de repente o banco. Eu puxo o extrato do banco, puxo o meu extrato aqui, que eu vou atualizando diariamente, né? E aí eu vejo se tiver diferença no saldo, eu vou ter que procurar o que está acontecendo, né? Se eu não fiz algum lançamento que tinha que fazer, ou fiz algum lançamento errado, ou se o banco está me cobrando alguma taxa, alguma coisa que não estava no script, aí eu posso vir a ver com o banco, tipo, se está ok aquela taxa, posso solicitar o estorno junto ao gerente, enfim, tá? Aí eu tenho também aqui a parte de contas a pagar, segue o mesmo conceito, se eu fizer um pagamento, vou dizer de qual conta que saiu aquele pagamento, por exemplo, aqui eu vou pagar essa conta aqui, vou fazer esse pagamento, que vai também sair do Sicredi, tá? Eu vou confirmar esse pagamento, aí se eu for lá no conta corrente, que eu também tenho aqui a integração conta corrente, quando se Sicredi, agora tem a saída de R$ 45, ele abateu do saldo e foi compras, tá? Poderia ter colocado lá um histórico também específico, certo? No contas a pagar, eu posso lançar aqui uma nova conta e determinar grupos onde elas vão trabalhar e determinar contas também. Administrativo, por exemplo, meu grupo administrativo, posso colocar material de história, internet, enfim, posso criar as contas específicas, tá? E aí eu posso gerar aqui uma conta, o valor dela, coloco aqui o primeiro vencimento que vai ter dela, posso fazer parcelados, ou se for uma só, coloco o vencimento aqui e lanço a minha conta a pagar, tá? Aí eu consigo fazer estorno de um pagamento equivocado que eu tenha feito, esse estorno ele fica marcado, né, no log de operações do sistema, e eu só consigo fazer estorno da conta uma vez. Se eu errei, estornei, depois eu faço novamente o lançamento, tem que estornar aquela mesma conta, eu já não consigo mais, tá? Então é uma vez só que você vai conseguir fazer o estorno. Consultas, eu também tenho aqui consultas a pagar, geral, tudo que eu tenho a pagar em um determinado período, posso gerar planilha, posso ver em tela, tá? Por um fornecedor específico, por um grupo de conta ou por uma conta específica, tá? Mesma conta, mesma coisa no contas pagas, certo?
Aí eu tenho a questão de buscar, né? Eu consigo encontrar uma conta que esteja procurando pelo documento. Importação é uma importação que ele faz de contas que eventualmente tenha numa planilha, mas tem que estar dentro do padrão de layout específico, certo? Aqui eu tenho os filtros, onde eu tenho as contas canceladas, as contas a liberar. A liberar é interessante informar. Quando você compra uma mercadoria, geralmente o XML chega primeiro no teu e-mail, tá? Então você consegue já importar esse XML para o teu sistema para ir adiantando, mesmo a mercadoria não tendo chegado. Beleza, você importa ela e você aguarda. Quando chega, vai fazer a conferência. Conferiu, está tudo ok? Aí você faz o recebimento dela. Quando você importa o XML, ele vai gerar conta para você aqui, mas ela fica liberada. Ela só vai ser liberada quando você fizer o recebimento quando você confirmar para o sistema que aquele produto, aquela mercadoria daquela nota chegou e entrou na empresa. Que aí você vai dar ali naquela parte onde eu te mostrei aqui da nota fiscal de entrada, você vai dar o recebido, tá? E aí essa nota, ela vai ficar com status de recebido, ó, recebido. Aí quando ela fica com esse status de recebido, ele libera a conta para você conseguir fazer o pagamento lá no contas a pagar, tá? Caso contrário, se ela tiver liberar, você não vai conseguir fazer o pagamento dela, ele não vai deixar, tá? E aí você tem as pagas, que é o que você já pagou também. Você também pode fazer filtros por período, por um fornecedor específico, procurar por um documento, uma nota específica, tá? Aqui você consegue fazer alguns filtros também, que por fornecedor, vencimento, valor, são os filtros mais rápidos que você tem, certo? Então, esse aqui é o contas a pagar. Você vai ter nas assinadas, isso aqui eu não sei se no caso você tem essa utilidade, tem esse uso operacional, mas eu tenho clientes, por exemplo, sem entender, ele vai faturando para o cliente dele durante todo o mês. E no começo do próximo mês, ele fatura e faz o pagamento, e faz a cobrança, perdão, tá? Então, ele vai jogando aqui as contas, aqui a gente tem aqui vários clientes, até para funcionários também, você pode gerar o consumo do funcionário e depois fazer o débito em folha, tá? Aí, aqui você consegue fazer esse controle. E quando necessário, você consegue fazer essa parte da unificação de vendas, onde você consegue, de um cliente específico, unificar as vendas que você fez para ele em um determinado período e aí gerar uma nota, tá? Porque aí, lá no PDV você consegue estar gerando essas notas faturadas sem a emissão do cupom, tá? E depois, quando como tu fechou o mês, no mês seguinte, aí, então você faz a nota fiscal para ele definitiva, tá? É um recurso bem bacana que eu tenho, por exemplo, clientes que trabalham com prédios, condomínios, né? Os condomínios vão pegando o material que precisa e no final, e no começo do mês, ele fatura aquela empresa, tá? E por último, o conta corrente que eu já mostrei para você, onde a gente tem o acesso aqui do conta corrente, né? As contas que a gente tem cadastrado. Eu posso criar uma origem específica, né? Se eu quiser tratar por uma origem específica, porque depois eu consigo fazer filtros. Vou pegar a conta do Sicredi aqui, ó, que é a conta que tem, perdão, do Itaú, tem mais lançamentos. Aqui, por exemplo, eu consigo fazer filtros, por exemplo, minha origem aqui está como todas, mas eu posso pegar aqui e falar que eu quero só os pagamentos de contas, ó. Eu consigo ver só os que foram pagamentos de contas, tá? Eu consigo ver todas, mas dentro de um período específico, 15 dias atrás, 90 dias atrás, tá? Eu vou conseguir estar vendo, ou tudo, tá? Eu consigo aqui ver o que foi só crédito, o que foi só débito, ou todos, tá? Esse meu extrato que eu tenho aqui, se eu precisar, eu posso gerar um Excel dele, ok? Posso fazer um lançamento por fora de um crédito ou débito, se você fez, de repente, um depósito nessa conta, tá? Então, você vai gerar um crédito aqui, né? A origem aqui, você pode colocar, ó, a gente não tem a origem aqui de Pix, por exemplo, tá? Então, eu vou gerar uma origem de Pix, tá? Vou incluir aqui, ó, colocar um Pix. Coloco o Pix aqui e confirmo, tá? Confirmei o Pix agora, tá? Aí eu vou pegar e vou fazer um lançamento aqui.
eu tenho que sair dela, corrente financeira, conta corrente, aí eu chamo meu tempo de saúde, e aí eu venho aqui e vou, eu vou fazer um crédito no, no valor de R$ 100, tá? Sei lá, é, transferência, Sicredi. Mas quando eu peguei de Sicredi e joguei para o Itaú, tá? Aí ele já entrou aqui, transferência de Sicredi, Pix no dia que foi, e está aqui o crédito, tá? E aí eu já consigo, inclusive, fazer um filtro agora dos Pix que eu tenho recebido, tá? Então é um controle bem bacana, precisa de uma manutenção diária para ele ter um funcionamento e fazer sentido, tá? Mas é bem interessante caso queira também fazer esse tipo de controle, tá? Na frente de loja aqui, eu tenho o status caixa, tá? Isso aqui é bem interessante que eu consigo ver como está o posicionamento dos meus caixas. E uma coisa bem bacana é que meu sistema é a nuvem, né? Então, por exemplo, você tem lá na loja instalado o sistema, mas você pega e me dá acesso no seu notebook e eu ativo o seu notebook para também acessar o sistema. Da onde você estiver nesse planeta, você vai conseguir ver como está funcionando os seus caixas, basta você ter uma internet. Tá? Então, você vai conseguir entender como está o fluxo de cada um, você consegue ver as vendas que estão vendendo naquele, naquele caixa, tá? Você vai conseguir ver os movimentos de todas as vendas que você tiver naquele momento acontecendo, tá? E aqui você vê as formas, por forma de pagamento, quanto tem em cada caixa. Digamos que você está no teu escritório, você está monitorando e um caixa está com muito dinheiro, você pode pedir para ele fazer uma sangria para tirar o dinheiro do caixa e subir para o cofre, ok? A gente tem também aqui, no caso, o sistema, que quando você trabalha na parte de produtos aqui, você vai pegar e vai fazer uma alteração de preço. Para que o caixa fique atualizado, você tem que usar esse recurso aqui da carga de caixa, tá? Se você não fizer isso, não vai atualizar o caixa. A vantagem que você tem nisso é o seguinte: você tem vários itens que na segunda-feira eles vão entrar em promoção, tá? Então você prepara toda aquela promoção, ajusta os preços de todo mundo entre sexta, quinta, sexta e sábado, tá? Deixou tudo prontinho. Chegou na segunda de manhã, você vai fazer isso aqui. Você vai fazer frente de loja, carga, caixas, pronto. Já está atualizada a tua loja, tá? Sendo que se você tivesse que fazer na hora, você teria que estar chegando, sei lá, 1, 2 horas mais cedo para conseguir atualizar todo o teu cadastro e abrir a loja com o teu cadastro atualizado. Então, esse é um recurso que é bem interessante também. Ele tem uma integração com balança também, que eu não sei se é o teu caso, se você vai trabalhar com item de peso, que ele faz integração com balanças também, tá? Na consulta aqui, eles têm uma central de consulta, onde a gente tem várias consultas para você fazer gerenciamento. A consulta de venda de um produto específico, o geral de um produto dentro do meu período, ele vai mostrar todos os produtos. Aqui pode ser resumida e detalhada. Resumida, ele mostra o totalzão de cada produto. Detalhada, ele mostra em cada venda que aconteceu. Posso ver em tela e posso gerar uma planilha. Toda a consulta que tiver o símbolo do Excel, você gera a planilha. Tá? Cupons do movimento, aqui eu vejo as vendas do movimento do dia, né? Ou seja, eu quero saber como vendeu ontem, como foi ontem. Eu vejo tudo o que aconteceu ontem. O que aconteceu semana passada, quinzena passada, entendeu? Tenho vários períodos aqui que eu posso ver, posso resumir por operador, por dia, que ele mostra cada dia, e detalhada que mostra cada venda. Detalhada é importante para apurar caso haja alguma diferença de caixa. Tá? Por operador, aqui por família, por departamento e por linha, que eu consigo também colocar os meus produtos em grupos específicos, depois analisá-los separadamente nos seus grupos, como está sendo o desempenho de cada grupo que eu tenho na minha loja. Tá? Ranking de clientes, se eu trabalho vinculando os clientes às vendas, eu consigo ver os clientes que mais compraram. De repente, no final do ano, eu quero dar um agrado para o cliente, eu posso ver na consulta. Comissões, se eu trabalhar com comissões, curva ABC, os produtos que mais venderam. Itens agregados, aqui é interessante. Vamos dizer que que eu fiz uma promoção na minha loja e eu eu fiz uma divulgação de certos produtos. Mas meu intuito foi trazer o cliente para a loja, para ele comprar aquele produto sim, mas ele levar o mix. Com a compra daquele produto, ele levar outro.
Então, aqui me permite ver com essa busca aqui, é, o que um determinado item trouxe para mim a mais dentro daquela minha promoção, entendeu? Então, isso é bem interessante aqui os itens agregados. Combos, eu posso montar combos onde eu coloco, se eu comprar individualmente é um preço, se eu comprar aquele combo, eu consigo vender um pacote maior de produtos, né? Dando uma certa vantagem no preço se eu levasse individualmente, né? Aqui eu consigo ver o horário, o desempenho da minha loja por horário, qual horário que eu mais vendo, horário que tem mais queda, eu quero definir as folgas do meu funcionário, horário de almoço, eu vou ver aquele horário que é mais tranquilo. Tudo bem que isso eu tenho no feeling, mas eu consigo ver em números aqui, tá? É, vendas itens aqui é bem interessante, eu consigo ver as vendas e os itens de um determinado movimento em um determinado período, tá? De determinado caixa, tá? Aí eu consigo, com isso, analisar detalhadamente cada venda e também aqui gerar relatórios, gerar PDF, gerar planilhas para apuração dos meus caixas, tá? Movimentos abertos também eu consigo ver as vendas dos movimentos que estão em aberto ainda funcionando nesse momento lá na minha loja, tá? Por exemplo, aqui eu estou vendo o movimento do meu caixa 1, tá? Eu posso pegar, mudar isso aqui e ver os movimentos do meu caixa 2. Estou vendo tudo que está vendendo lá, que vendeu até o momento, certo? Venda para o garçom, não sei se vai ser seu caso, mas eu posso definir para o sistema, cadastrar os garçons e o garçom vai ter lá as vendas e ele vai informar o código dele. Depois eu consigo ver a produtividade, caso eu queira dar algum prêmio por produtividade. Cortesias, itens de vendas em cortesia, que eu dei em cortesia lá no caixa. No caixa eu tenho a possibilidade de dar produtos em cortesia também, isso fica registrado e é através só de perfil de autorização de supervisor, né? Um caixa comum, desde que eu não dê esse poder a ele, ele não vai conseguir fazer uma cortesia. Teria que chamar um supervisor para ele passar a autorização. Vendas por vendedor também, que a gente usa aqui, né? Quando eu estou fazendo os orçamentos aqui, eu tenho que formar o vendedor, tá? Eu consigo apurar esses vendedores também para aquele intuito lá das questões de comissão, etc. Tá? Orçamentos são aqueles meus orçamentos que eu tiver aqui. Produtos não vendidos, isso é interessante. Os produtos que estão empacando, eu consigo ver os produtos que não estão saindo para eventualmente fazer uma promoção e aí depois desativar, ver os comportamentos dos produtos que eu tive, né, nas vendas. E as vendas por bandeira, que é aqui também lá do caixa, por bandeira cartão crédito, débito, voucher, eu consigo ver separadamente, tá? Aí tenho aqui o relatório de produtos também, a lista de preços de produtos, a lista de compras dos produtos que eu fiz, né, de um produto específico, de um produto específico, num período, tudo que eu fiz de compras, e de um fornecedor específico. Promoções, as promoções que eu tiver ativa, né, que eu tiver já feito, essa promoção a gente faz aqui, ó, eu posso pegar aqui no cadastro produto, vir aqui. Se eu colocar um valor de promoção e especificar o prazo de funcionamento daquela promoção, o sistema vai gerenciar esse prazo aqui. Ele começa a trabalhar nesse valor enquanto estiver dentro do prazo. Saiu do prazo, ele volta a trabalhar no valor de venda. Tá? Então, eu consigo, nesse relatório aqui que eu mostrei para você, verificar os produtos, as promoções que eu tenho ativas, tá? Dados fiscais são os dados fiscais do produto. Às vezes você quer mandar para a sua contabilidade uma planilha para ela verificar se está classificado tributariamente da forma correta. Você pode mandar para ela. Tabela caixa, não sei se aplica a você, é mais uma questão do cliente que tem aquele produto, geralmente nos mercados, produtos de hortifruti, que você não tem um código de barras, então tem aquela listinha que a menina puxa para lançar ali no caixa, né? Então aqui você tem os itens que são de caixa, né? A tabela, que a gente configura como tabela caixa. Isso acontece aqui. Eu configuro o meu produto aqui, informando que ele é tabela caixa. Tá? Nós temos ainda aqui
produtos, acabei, itens de balança também e dados gerais. Ela gera uma planilha de todos os meus produtos ou de produtos de uma forma específica. Caso eu queira fazer alguma análise, ver se aqueles produtos estão ok, se eu vou ter que desativar algum produto, eu consigo puxar para analisar meus produtos também, tá? Contas a pagar, já te mostrei que é o contas a pagar e pagas. Contas a receber, a mesma coisa, né? Eu consigo fazer por período, cliente, pela forma de pagamento. Gerenciais, aqui eu vejo relatórios de lucratividade, compras por período, compras por produto, sangrias que foram feitas no caixa, aportes, negociação de compras, esse é um relatório bem interessante também, um pouco mais complexo, mas te permite, depois que você começa a comprar, que você tem os seus fornecedores vinculados aos produtos que ele fornece para você, você consegue estar mensurando aqui para fazer a compra. Você quer saber das suas vendas num período específico, de um fornecedor específico e gerar uma projeção de compra, né? E aí você coloca lá 10%. Quero comprar 10% a mais do que eu vendi nesse período. Você coloca, o sistema vai calcular para você e vai te dar sugestão de compra, tá? Isso é bem interessante aqui. E aí ele vai te mandar aqui, ó, nessa coluna, a sugestão de compra, tá? E aí você pode fazer o pedido para os seus fornecedores. Iniciais, clientes atendidos, clientes que foram atendidos no período, clientes ausentes são clientes que, tipo, por exemplo, há 30 dias não consomem no seu estabelecimento, né? Você quer fazer um mailing, fazer uma promoção para trazer esses clientes de volta, tá? E orçamentos com entrega já são as programações de entrega dos orçamentos que você fizer aqui. Pode fazer, não sei se é o seu caso, mas você pode estar fazendo um orçamento, né, de um cliente que veio contigo, que pediu, que confirmou já, e aí você programou as entregas. Ele não quer receber tudo ao mesmo tempo. Isso acontece muito para quem tem material de construção, né? O cliente vai, compra, fecha a material de construção, mas vai recebendo aos poucos de acordo com o andamento da obra, tá? Notas fiscais, você consegue ver as notas fiscais de entrada no período, gerar uma planilha, e as de saída que você emitiu também, você gera a planilha dentro do período. Você pode ver de um cliente específico ou de todos os clientes, tá? E as entradas você pode ver de um fornecedor específico ou de todos os fornecedores. Contábeis, aqui já é uma apuração de crédito CM, uma venção de estoques, mais para quem tem lucro real, lucro presumido. Delivery, para quem tiver delivery, você pode ver a relação dos entregadores, né? Por exemplo, você trabalhou ontem, teve X entregas, você vai conseguir ver aqui cada um que fez a entrega, entendeu? Para que você possa depois pagar o valor desses motoboys que fizeram as entregas. Cancelamento, você consegue verificar os cancelamentos de existência que tiveram no delivery. E os pedidos de delivery, você consegue puxar também aqui as vendas específicas de delivery. Se você tem PDV, loja, item delivery à parte, você consegue separar, tá? E a auditoria, aqui a auditoria é legal também, é uma coisa interessante, para você ver como está sendo a frequência de cupons cancelados, de itens cancelados e cancelamentos de produtos, tá? E os logs aqui também, aqui é bem complexo também, tem várias formas de você fazer consultas no caixa ou na retaguarda, né? Você quer ver aqui, por exemplo, os cancelamentos que foram feitos em um determinado período, né? Aí você vem aqui e vê só os cancelamentos, coloca um período aqui, você vai conseguir ver. Que é bem interessante os recursos que a gente tem aqui para conseguir estar monitorando o que está acontecendo no sistema, né? Você tem bastante forma de monitorar o que está acontecendo no sistema. Por exemplo, a gente tem aqui, na parte de produtos, em avançadas, a gente tem aqui o histórico de alterações, né? Ó, puxa o histórico de alterações desse produto aqui, que é o produto de promoção. É um produto de teste aí que eu fiz. Então, o que aconteceu? Ó? O operador Manuel, no dia 22/6, às 13h47, ele mudou a sigla da comissão para A. Tá? E no dia 22/6, o Manuel ativou o delivery desse produto. E no dia 22/6, o Manuel mudou o nome de teste 12/6/26, produto de promoção, para era teste 12
para o 6 do 26, ele mudou para produto promoção 22 do 6, tá? Houve alteração de margem de lucro aqui também, ele mexeu no preço, tá? E mexeu no preço de promoção, tá bom? Então, a gente consegue ter um controle bem amplo mesmo aqui da retaguarda, tá? Bom, aqui eu acredito que eu tenha conseguido te mostrar a maioria das coisas. Orçamento é esse orçamento, entregas é aquela entrega que eu te mostrei do orçamento, tá? Basicamente é isso, Pablo. Eu acho que ficou um pouco longo o vídeo, mas é porque tem bastante recurso o sistema. Então, para te mostrar tudo, ainda fui rápido, fui muito ligeiro aqui, para não fazer um vídeo aí de meia hora. Tá bom? Aí, acho que com isso vão surgir as dúvidas, você vai poder ter aí conteúdo para me retornar aí das suas dúvidas e a gente poder falar. Tá bom? Então é isso. Um abraço e até a próxima.